Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua TV Mundo Maior e também Rádio Boa Nova. Olá para você que está aí, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Agradecer aí por estar conosco, né, em mais um programa Alvorada. E um abraço para todos os técnicos que estão aí nos bastidores trabalhando para chegar 24 horas por dia aí da programação aqui da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. E hoje a nossa convidada, né, retornando para mais um programa, a nossa querida Débora Espadoto. Olá, Débora, como é que vai? Olá, Nando, tudo bem? Que coisa boa estar aqui contigo mais uma vez, com nossos amigos aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior. Para mim é sempre uma satisfação encontrar você e todo mundo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre algo que faça o nosso coração vibrar um pouquinho mais, né? Então, muito obrigada pelo convite. Está sempre convidada. Débora e todos aí, todas. Nós vamos falar hoje, nós vamos trazer uma fábula do o Pequeno Livro das Fábulas, né? Que é um livro de Lauro Henriques Júnior. E a fábula de hoje é A Xícara de Chá. Essa história começa assim, olha, a gente vai contar ela aqui todinha, aí depois a gente vai comentar. Um jovem monge já havia estudado por anos, pensando já ter aprendido quase tudo o que podia. Decidiu buscar o conhecimento que lhe faltava para se iluminar com o maior mestre zen da época. Ao ser recebido pelo sábio ancião em seu mosteiro, ele foi logo se gabando de toda a sabedoria que já havia acumulado e falou o motivo pelo qual estava lá. Depois de ouvir tudo pacientemente, o mestre disse: primeiro, vamos tomar uma xícara de chá. Ele então serviu a própria xícara e em seguida começou a encher a xícara do discípulo, do jovem discípulo. Mas mesmo com a xícara cheia, o mestre não parou de derramar o chá e começou a transbordar sobre a mesa. Atônito, o rapaz ficou observando a cena até que não aguentou mais e falou: mestre, o chá está entornando na mesa. O senhor não está vendo que a xícara já está cheia, que não cabe mais nada nela? O mestre colocou o bule na mesa e respondeu: sim, estou vendo que a xícara está cheia. Ela está tão cheia quanto você, que chegou aqui transbordando com todo o conhecimento que me disse já ter adquirido. Se você não esvaziar sua xícara, qualquer coisa que eu tente ensinar-lhe será inútil, pois vai apenas transbordar, assim como aconteceu com o chá. Muito bom, né, Débora? A gente, aquela soberba, né, que a gente conhece, né? Eu sei, eu sou, né, de bater no peito e dizer tudo isso. E a gente sabe Aquele ar de que superioridade, né? é mesmo. Comente aí, nossa querida Débora. Como a gente pode se identificar, né, com esse discípulo aí que às vezes em certos momentos da vida a gente enche a nossa xícara de chá de tal forma que realmente não cabe mais nada, né? E é interessante que quando a gente acha que aprendeu tudo, né, Nando? É nesse momento que a gente para de aprender. É nesse momento que muitas vezes, por a gente achar que já sabe tudo, aí já sabe todas as respostas, aí vem a vida e muda todas as perguntas, né? Para justamente a gente sair
daquele lugar parado, onde a gente está se achando o melhor de todos, né? Então, é muito interessante que em muitos momentos da vida a gente transborda nosso chazinho mesmo. É incrível também que pareça, né? Ele fala assim, ele deve ter pensado assim, esse mestre tá ficando louco, né? Porque não é que ele deixa a xícara transbordar, né? Já aí, nesse momento, ele fez um julgamento também se achando mais do que o mestre estava variando, né? E muitas vezes isso acontece, o nosso julgamento, o próprio julgamento de si próprio, né? Achando que a gente sabe mais do que qualquer outra pessoa naquele momento, né? E aí a gente precisa verificar que também aquele mestre, por exemplo, ele era uma pessoa experiente, uma pessoa que já tinha atravessado um caminho que ainda o discípulo ainda não tinha mesmo, que ele já tinha trilhado um caminho de experiências. É como se ele tivesse, vamos dizer assim, teu professor lá na universidade, ele ensina os alunos se formam, mas mesmo que os alunos se formem, não vão chegar ainda ao nível do professor, mesmo formado, né? Porque além da formação existe a experiência, a vivência, né? Que a gente acaba por ter. Mesmo assim, pessoas que a gente considera que não têm cultura, né? Pessoas que, por exemplo, os indígenas, né? Os indígenas são primitivos, estão lá nas aldeias, não sabem nada, não têm cultura, não tem, eles têm a própria cultura deles, eles têm uma sapiência, são sábios, né? Conhecem a natureza muito mais do que nós e vivem em harmonia com essa natureza. Então, a gente achar que sabe melhor do que eles. Eu estava outro dia ouvindo o Ailton Krenak, que é um indígena cuja aldeia era em Minas Gerais, ali próximo daquele rio que foi contaminado, né, com desabou, como aquela barragem, né, Uhum. então próximo desse rio. E ele estava falando que uma vez eles tinha uma pessoa, ele contou essa história, não sei se foi na aldeia dele ou em outra aldeia, mas ele conhece essa história, de que levaram um rapaz indígena para um médico, né, porque ele estava com um problema na perna e tal, e o médico falou assim, fizemos os exames todos aqui, nós vamos ter que amputar a perna desse rapaz. Aí o pajé falou assim, não, 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 não vão, não, 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 como assim? Arrancar a perna dele. Aí levaram ele para a aldeia e fizeram todo aquele trabalho que eles fazem lá, né? E o rapaz anda até hoje, está andando, tem uma dificuldade para andar, mas não perdeu a perna, né? Então, que sabedoria é essa, né? E sabedoria, né, Nando? E a gente tem essa estranha mania de julgar, né? Ah, tem gente que faz até assim, eu não sei se você já viu. Ah, eu não vou ser muito amigo dessa pessoa, não vou me aproximar muito, porque essa pessoa não tem nada para me agregar, né? Tem pessoas que limitam-se a conhecer, a se envolver com pessoas por isso, né? Pensando, já julgando, fazendo um julgamento. E eu vejo que o primeiro dos ensinamentos que me veio à mente, né, desta fábula que a gente leu, é a humildade, né? A humildade que até hoje é uma questão, desde sempre, né? É uma questão que muitas vezes a gente esmaga ela, né? A gente não sabe onde foi para parar. E eu me coloco assim pensando nessa questão de mestre, de discípulo. Óbvio que a gente pensa, se remete, refere ao Mestre Jesus, que foi um dos espíritos mais iluminados que pisou nesta terra. E nem assim ele chegava para ninguém falando quem ele era, por que ele era, o que ele fazia, eu sou a cura, eu. Não tem nenhum momento onde a gente vê ele se gabando assim, como esse discípulo que busca a iluminação. Então, o próprio mestre traz essa humildade que talvez seja exatamente o que está faltando nesse conhecimento aí desse discípulo, né? Ele tinha vários conhecimentos, mas e cadê a humildade? Então, de uma certa forma, também esse mestre aí da nossa fábula
vai mostrar para ele, né, que o que estava faltando ali era justamente ele baixar a bolinha dele. Para mim ficou muito claro, né, essa questão da humildade como sendo, eu coloquei alguns pontos, né, que me chamaram a atenção, mas a humildade foi o que mais me chamou a atenção de tudo, né? Que é muitas vezes a gente falta com a nossa humildade, né? A soberba, o egoísmo, né? O ego toma conta e a gente esquece de que a gente é simplesmente um jovem aprendiz da vida, né? E que todos os dias nós estamos aprendendo. Qualquer pessoa pode ser nosso professor e que a gente pudesse levar isso todos os dias, né? Dentro de nós, para ver as oportunidades como aprendizados mesmo. Verdade. Essa caricatura que está aqui atrás de mim é de uma figura, né, conhecida, que é o nosso querido Chico, né? E o Chico, Débora, quando eu estive lá, 2 vezes que eu estive lá em Uberaba, né, o trabalho dele, o que mais me impressionou desse mestre, né, que eu posso chamá-lo de mestre porque ele realmente nos ensinou, era não a mediunidade dele, não a capacidade dele, né, de amar, de amor, era a humildade, né, que é uma coisa que era tão grande, é interessante de falar, né, grande humildade, mas é o que me mais tocou, né, foi ele se colocar, assim, perante as pessoas, não com aquela, acima das pessoas, ele sempre se colocava lado a lado com as pessoas, né? Ele sempre trouxe isso de humildade, né? Eu acho que é aí que, como você falou, a coisa que mais impressiona a gente vê que esse texto ele está nos querendo nos ensinar essa questão. Por mais que a gente saiba, você tem um trabalho muito bacana que é a leitura dos livros, né? Do audiolivro, né? De trazer livros. E o livro, né? Ele é um mestre silencioso, né, Débora? Ele é um mestre que nos ensina e silencioso ali, e quanto a gente precisa ler e conhecer, né, para a gente, pelo menos, ter saberes a mais daquilo que a gente já conhece. O trabalho que eu tenho feito é realmente como você diz, né? É um mestre silencioso. O livro nos traz um conhecimento que a cada etapa da nossa vida parece um outro mestre, né? Quando a gente pega um livro, por exemplo, O Pequeno Príncipe, né? Que ele tem, para cada fase, ele funciona para todas as fases da vida, mas a cada fase você entende uma coisa diferente. Então, para quem não conhece, eu leio os livros mágicos, né? Estão todos disponíveis na íntegra, com meus comentários e análise do livro, no Spotify. E então, quem quiser ouvir, também tem no Telegram, também tem no WhatsApp, nos grupos que repassam. E eu estou lendo muitos livros espíritas, né? E muito se fala da questão da humildade. Você falando aí do Chico Xavier, é realmente uma das virtudes mais difíceis de a gente conseguir desenvolver aqui no plano terreno, né? Porque a gente se confunde muito com o nosso ego, com a nossa personalidade, com esse corpo, mas a gente é muito mais do que isso, né? A gente é um ser divino, feito à imagem e semelhança de Deus, mas a gente, vivendo aqui, tem muito essa questão daí de individualização, né? De a gente ter aquela imagem de que eu sou eu sozinho no mundo, né? E que eu preciso ser melhor que os outros, e existe uma competição. E tudo isso volta-se à questão do ego, do egoísmo, do lado sombra, né, do ser humano, que ainda é tão presente, mas que, graças a Deus, estamos aí melhorando, né? Essa pandemia vem nos ensinar e baixar a bolinha de muita gente também, né? Que seja uma lição de humildade para muitos, né? Que não passe batido e que a gente possa ir desenvolvendo aos pouquinhos essa humildade tão necessária, né, para a nossa reforma interior. Verdade, né? O mestre aqui da fábula, né? Ele fala que para o discípulo, tudo que eu quiser te ensinar, você não vai aceitar, né? Porque você já vem com essa situação de que já sabe tudo. Então, a gente encontra pessoas que ignoram e que
muitas vezes elas aceitam ou não, quando se passa algum ensinamento. Tem aquelas que são orgulhosas, né? E que acham que sabe de tudo. E aí o conhecimento às vezes não chega a essas pessoas, porque elas mantêm muitas vezes aquela opinião de que ela sabe, de que aquilo é realmente o certo, traz da ancestralidade do passado, muitas vezes aqueles ditos de que meu pai disse que é assim, meu avô lá atrás, antes do meu pai, falou que era assim, então para mim é assim. E não muda, né? E não muda. Por Não se abre, orgulho, né? né? Não se abre, fica naquela reduto, né? E às vezes a gente tem que abrir a nossa mente, principalmente a gente está vivendo momentos em que a gente precisa dessa abertura, de ver, por exemplo, quando chegam para nós, como chegou e tem chegado, muitas notícias errôneas aí, falsas, né, dos fakes, famosos fake news, nós temos que verificar, porque isso pode atrapalhar até o nosso conhecimento, né? A cognição, né? De realmente saber se aquilo tem fundamento. Porque aí a pessoa aceita aquilo como verdade, espalha aquilo como verdade, acredita mesmo que aqueles que são mestres tentam passar, e as pessoas não aceitam, né? Elas se acham, se colocam assim como aqueles que são sabedores, que eles sabem, né? Eu sei, é isso, aceita aquilo, se coloca na posição e, na verdade, não é nada disso, né? Donos da verdade, né, Nando? Isso, boa, donos da Somos verdade. donos da verdade, que para eles é aquilo e deu, eu já vivi, eu já sei, e nada vai me fazer mudar de ideia, né? Mas eu acho interessante também, quer ver como vem a vida e muda todas as perguntas? Por que é que às vezes a gente vive mesmas situações, mesmos relacionamentos, vive em círculos, né? Você vai lá, tem um relacionamento assim, aí termina aquele relacionamento, passam-se os anos e você atrai uma nova pessoa muito parecida, que te coloca numa mesma situação. Ó, alguma coisa você não aprendeu naquela anterior, mas às vezes a sua teimosia de não, já dominei, eu que sei, eu que estou correto, nunca pensar no lado do outro, né? Então, estou usando um exemplo de relacionamento, porque às vezes você fala com certas pessoas, né? Você que é psicólogo também deve ter essas experiências, Nando, de a pessoa não conseguir enxergar, né? Que muitas vezes o problema está nela e não no outro. Mas é muito fácil a gente ser dono da razão, eu estou correto, eu estou certo e as outras pessoas estão errando. Mas aí acontecem vários mesmos relacionamentos, várias situações parecidas, para quem sabe a gente uma hora dessas aprender, né? Então, outra coisa também, tem gente que é muito assim, não, esse livro de quê? Esse não, isso aí eu já sei. Não, 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 isso aí eu já vi. Não, filme assim, não, isso aí é uma história, não, isso eu já sei. Olha só, né? O mundo, o universo nos manda sinais. Se aquele livro está vindo de novo para você, fique alerta, às vezes tem algo naquele livro, às vezes a lição principal você não aprendeu, mas essa falta de humildade que está aqui na fábula, muitas vezes nos impede de aprender o que precisamos aprender, né? Então, se as coisas vêm repetidamente para mim, eu hoje fico muito alerta, assim, mas por que de novo me recomendaram esse livro? Porque eu vou esperando sugestões, né? E às vezes tem, assim, seguidamente um livro vindo, né? Isso com qualquer outra coisa, né? Às vezes, sei lá, um curso que você quer fazer e seguidamente vem ou alguém fala, você vê na TV, alguém vê no Instagram, né? Peraí, por que isso está vindo de novo, de novo, de novo? Porque alguma coisa você não aprendeu ainda. Então, dê uma atenção. Tenha essa atitude humilde de reconhecer que talvez faltou alguma coisa ali. Talvez você não aprendeu tudo ainda, né? Eu estava lembrando aqui, né, de dois personagens, né? O Paulo de Tarso e o Kardec.
O Paulo de Tarso, doutor da lei, poderoso, ligado, cidadão também, acho que romano, isso. E ele tinha um poder, né, aquela inteligentíssimo, mas ele cai do cavalo, né, literalmente, né, e também na questão da soberba, do orgulho, daquele orgulhoso, né, do Saulo orgulhoso, e diante de Jesus, né, ele muda completamente a vida dele, né? Dá um giro de 360 graus. E aí ele mostra humildade nessa hora de aceitar os ensinamentos do Cristo, que ele combatia. Ele foi um primeiro a sacrificar um cristão, né? Estevão, né? E veja que mudança, né? E depois Kardec, né, professor, né, cientista, uma pessoa que tinha conhecimento, né, cultura, e quando levam para ele que a notícia das mesas girantes, né? Mas como que uma mesa pode ter inteligência? Como uma mesa pode se movimentar? Não, assim, pela insistência daqueles que eu conhecia, ele vai numa reunião aí ele começa a entender que ali tinham respostas, né, inteligentes, tinha uma inteligência ali agindo, né? E ele, com todo aquele cabedal de conhecimento, ele podia negar, né, na hora aquilo lá, não, isso é charlatanismo, Como muitos negaram, né? né? Ou Como então, muitos negaram. mas, poxa, que sapiência, né? Tanto do Paulo como dele, de entender isso pelo trabalho deles, né? Porque o Paulo lá como um maior, vamos dizer assim, disseminador, né? O que semeou mais, que levou mais o evangelho para tantos lugares, né? E o Kardec também, né? De codificar o que os espíritos já há muitos milênios vêm nos trazendo, codifica, organiza, para que a gente pudesse ter esse conhecimento no dia de hoje. Então, a gente vê aí É, dois exemplos maravilhosos de pessoas que tiveram a humildade, né? Tiveram a humildade é. de mudar e de aceitar e de entender e de ainda disseminar esses conhecimentos, né? E a vida é impermanente, né, Nando? A gente não pode ter um conceito final para tudo. As coisas estão sempre mudando. Então, aquela pessoa que é inflexível nos seus conceitos, ela acaba quebrando, como a história do bambu, né? Que o bambu é flexível e ele não quebra pela flexibilidade. Então, se a gente for flexível nisso também de não querer ser dono da verdade, mas de perceber que existem outras verdades, que não é só a minha, né? Que existem outras formas de ver a vida que não é só a minha. E por que eu não posso ouvir, ao menos, né? É tão interessante de ver, fazendo um parênteses agora com as questões das religiões, né? Que todas as religiões têm o mesmo objetivo, que é levar a Deus, que é uma porta para Deus. Mas existe tanta intriga, né? Existe tanta condenação de uma a outra, e tantas querem ser as conhecedoras da verdade, que acaba tendo uma briguinha, uma coisa que não precisaria, né, entre as religiões, porque na realidade todas elas levam a Deus. Então vai chegar o dia que a gente vai ser menos egoísta, parar de olhar para o nosso próprio umbigo e vai conseguir olhar para o todo, né? Então eu vejo quando você menciona Paulo de Tarso, né, que ele cai do cavalo, quantas vezes a gente ainda vai ter que cair desse cavalo, né? É por isso que a dor ainda existe nesse nosso planeta, né? Porque muitas vezes é só através da dor que a gente consegue buscar essa humildade. Então, muitas vezes a dor é um presente, né? Que nos abre para uma coisa melhor. Mas, ó, é difícil passar pelas dores, né? Por que a gente não é humilde antes de ter que sofrer, né? É difícil, né, Nando? É verdade. É difícil. No teórico, né, Débora, tudo é maravilhoso, né? Lá no teórico, né? Aí quando a gente vai realmente para a vida e passa por tudo isso, é que as coisas acabam ficando
mais difíceis, mas porém a gente vai experienciando. E isso vai trazendo um cabedal de conhecimento, vai trazendo para nós aí uma elevação de espírito, né, com a dor, né? Ela às vezes ela impulsiona a dor, que nem a dor do Paulo naquele momento que ele estava na perseguição, né? Foi para ele também um gatilho. Né? Então, às vezes, a dor é esse gatilho para a gente despertar, da gente ter esse olhar, né? Às vezes, o silêncio, em muitas ocasiões, ele é o sábio, né? O ouvir. Né? Se aquele mestre, de repente, ele recebendo o discípulo lá, o discípulo chega com aquela pompa toda, ele já desse uma resposta para ele, porque ele tinha isso na língua para dar para aquele discípulo. Não, ele usa ali a xícara, né, aquele momento do chá, para dar, como assim, exemplo, é um exemplo. Ele, né, como Jesus, né, Jesus não deixou nenhuma regra para nós, né, escrita ali. Ele não foi que nem Moisés, que teve a tábua lá dos 10 mandamentos, que tinha as regras ali todas. Não, ele simplesmente foi exemplificando, simplesmente foi trazendo as parábolas para que a gente, amadurecido na nossa consciência, a gente entendesse melhor, e assim ele foi dando exemplos. Então, acho que o mais sábio de todos é aquele que dá o exemplo, né? Vem da sabedoria, né? Eu li Isso. no livro do Siri Prembaba, Transformando o Sofrimento em Alegria, ele tem um momento do livro que ele diz, fala da diferença entre o conhecimento e a sabedoria, que a gente pode imaginar aí o discípulo, né, com todo aquele conhecimento, e a sabedoria que é do sábio, do mestre, né? Então, ele diz que a sabedoria é o conhecimento colocado em prática, né? Então, não basta a gente ter conhecimento. Ali a gente vê direitinho a diferença, né? Que o mestre vai lá com todo aquele exemplo de vida, tentar ensinar para aquele discípulo que já estava cheio de conhecimento, mas que ainda não tinha surtido efeito, porque ele ainda não tinha colocado em prática aquele conhecimento. Então, a sabedoria é quando você coloca em prática tudo aquilo que você aprendeu. Então, temos muito conhecedores aí, muitos conhecedores, mas poucos sabedores, né? Que sabem, que são sábios, que têm a sabedoria do seu conhecimento. E uma coisa, Nando, que eu queria também trazer aqui para a gente, que logo no início da fábula, ele vai em busca da iluminação. Olha que interessante, né? Essa tal iluminação que muitos procuram. Então, eu trouxe aqui das palavras dos livros que eu leio também, de Osho, de Buda, Gandhi também fala muito dessa iluminação. E a iluminação, na verdade, é o contrário da busca. Porque, veja bem, a iluminação é a plenitude, é a plena satisfação completa. E quando você está buscando algo, é porque você não está satisfeito. É porque algo está faltando, você está na escassez. Né? Então, esse querer, esse desejo é do ego. O apreciar é que é do ser. Então, quem busca a iluminação, o Osho vai dizer, né? Se você quer chegar à iluminação, pare de querer. Né? Porque a iluminação não tem nada a ver com ir atrás de algo, buscar algo. Tem a ver com apreciar, com parar e olhar que você já tem tudo, que não existe escassez, que não existe falta nenhuma. Então, logo no início aí dá para ver que esse discípulo está bem longe dessa sabedoria ainda, né? Ele está ainda na busca, no querer, no desejo, no preciso, está faltando algo. E muito longe dessa apreciação e satisfação da plenitude, né? Então, queria compartilhar isso também com a gente aqui. Que bom, né? E aqui também nesse livro tem fábula aqui que o Osho conta também. A gente vai trazer em outro programa. E interessante essa sabedoria oriental também, né? Em choque muitas vezes com o ocidental. Mas eu fico pensando, né? Não poderia reencarnar uns mestres indianos, hindus aqui no Brasil, porque tem vários, né?
tem uma sabedoria assim incrível que a gente vai apreciando, né? Que, como você disse, o apreciar, né? A gente vai apreciando e tentando viver essa sabedoria, trazer para nós, né? Porque nós aqui ocidentais estamos muito arraigados ao ter, não ao ser, né? Falta para nós o ser, que é essa apreciação aí, como você contou na história do Osho aí. Uhum. É uma troca de valores, né? Hoje a gente valoriza muito aqui no nosso mundo aqui, a gente valoriza muito ainda o ter, o fazer, né? O saber, mas muito pouco o ser. Então, assim, eu só tenho valor se eu sei muito, muito conhecimento. Aí, então, esse discípulo aí já estava se achando o máximo, né? Cheio de valor, porque ele sabia muito. Eu sou cheio de valor se eu faço muitas coisas, né? O fazer, o ter uma profissão. O que tu é, né? O que você é? Qual a sua profissão? O que você faz da vida? Isso é importante na nossa sociedade, né? A gente dá valor porque a pessoa faz. E também pelo ter, né? O que eu tenho? O que você tem? Aí a gente já dá uma olhadinha no carro, o tipo da casa, que trabalho ele tem, a gente já está ali julgando, né? Para ver se aquela pessoa tem valor. Não é assim quando os pais vão conhecer o namorado da filha, né? Que a gente quer sempre o melhor para os filhos, não é? Aí, o melhor dentro do quê? Da nossa visão do que é ter valor. Tem um bom salário, tem uma boa profissão, sabe muito. Mas e o ser dessa pessoa, né? E a alma dessa pessoa, onde é que fica? Qual o valor que a gente ainda, enquanto sociedade, consegue dar? Bem pequenininho, né? Bem pequenininho para o ser. Mas que bom que existe uma movimentação, né, Nando, de a gente estar buscando esse lado interior, esse lado invisível que a gente não vê, que só a gente sabe a nossa verdade, né? O que passa dentro de nós. Então, que bom que existe uma busca pela espiritualidade para a gente buscar esse ser, valorizar esse ser, né? É isso mesmo. Então, um treino para a gente se colocar abaixo, né, vamos dizer assim, de Deus, é a oração, a prece, quando a gente roga, né, também de louvar, a prece também de agradecer, a prece de vibrar, a hora da ação na oração. Então, esse é o momento que a gente dá uma pausa aqui nos nossos comentários. E eu quero pedir para a Débora fazer para nós a oração no dia de hoje. Débora, você fazer aí para a Eu. gente. Sim. Então, aí vamos acompanhar as palavras da Débora nesse instante. Um momento de prece, de oração e de vibrações. Vamos lá, Débora. Então, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, percebendo a serenidade e a calma chegando até nós, que é neste estado de espírito, de calma e de paz, que a gente pode ouvir Deus dentro de nós. Respire e perceba a vida acontecendo dentro de você agora. Você, mais um dia, teve a chance de estar vivo, foi agraciado pela vida, pela graça divina dentro de você. Só por isso seja grato neste instante, por ter a oportunidade de estar aqui. E agora, queremos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo a Ele que envie seus anjos de luz para todos aqueles que estão em situações desfavoráveis, situações de sofrimento, todos aqueles que estão neste momento sofrendo com esta pandemia, com esta doença, com outras doenças, em salas de UTI, ligados em aparelhos, entubados. Vamos pedir que toda a nossa energia seja enviada para estes seres invisíveis, estes socorristas do bem espirituais, que estão agora trabalhando incansavelmente nestes hospitais.
e que eles possam receber a nossa energia para fazer o seu trabalho. Te agradecemos, meu Deus, por humildemente podermos enviar a nossa pequena energia em contribuição com esta situação que estamos enfrentando neste planeta. E te pedimos misericórdia, meu Deus, para seguir com a gente nesta caminhada tão tortuosa, nesta tempestade tão difícil. Mas sabemos que contigo, meu Deus, nós temos o nosso guarda-chuva espiritual. Somos fortes, somos mais e podemos seguir nesta caminhada, independente dos desafios. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Assim seja. Assim seja, que bom, né? A gente entrar em conexão aí com a espiritualidade e que ela possa chegar aí no seu lar, no seu coração, e onde você estiver. E a gente quer dar um recadinho aqui para você, né? Dizendo o seguinte: você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Se torne sócio, colabore. Essa obra não é só da FEAL, é de todos, todos que participam e colaboram para chegar essa imagem, esse áudio em tantos lugares aí, a tantos corações. Então, você pode colaborar, é só você acessar o site amigosdaboanova.com.br. Aí no site você vai lá entender o clube, como é que funciona, tem um chat lá que você pode conversar com as nossas colaboradoras e colaboradores. Tem o telefone também fixo e o WhatsApp. Vou passar aqui agora. É o 11, São Paulo, né? 2458-3214. E o WhatsApp, que é fácil de você, né, mandar mensagem, é o 11 97261 0272. Então, entre em contato e faça parte aí com a, né, da família da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Colabore. E também um recadinho da nossa Débora. Débora, como as pessoas fazem para te encontrar aí, na leitura dos livros mágicos aí? Certo, quem quiser acompanhar as leituras, eu tenho lido vários livros espíritas e também, ou não espíritas, né, que trazem um autoaprimoramento para a gente, e você pode me acompanhar nos livros mágicos no Spotify e também no Instagram, Débora com H.Espadoto, você me encontra lá, e aí te passo todos os grupos de WhatsApp e Telegram para você estar ouvindo também o livro atual que eu estou lendo. Isso mesmo, e em busca de sabedoria, né? Em busca de conhecimento. E o mais importante, como a gente estava falando, da FEAL, que tem essa missão, né, de divulgação do bem, da doutrina espírita, do cristianismo, como é importante quando a gente absorve ou conhece, que nem o mestre ali, a vivência dele, a experiência dele, ele acaba passando uma lição para o seu discípulo, né? Então, como é importante a gente, quando tem conhecimento, como sabe que se aquilo foi bom para a gente, por que a gente não fazer que nem o Paulo, como o Kardec nós usamos como exemplo, que, né, divulgaram isso, né, o Paulo através das cartas de Paulo, porque ele não podia estar em todos os lugares, né? Hoje, imagina se o Paulo reencarna agora com o WhatsApp na mão, o que ele não ia fazer, né? Com a internet na mão. Se ele já disseminava com cartas. E o Kardec, né, colocando ali nas obras, né, que ele foi organizando, para que esses livros chegassem, esse conhecimento chegasse para nós até os dias de hoje e para os dias aí para frente. Então, como é importante a gente, com esse mestre da fábula, que ele passou aquela lição, tenho certeza que ali, né, naquele momento, o discípulo aprendeu uma lição, não é, Débora? É o compartilhar, né? É o compartilhar. Se algo faz bem para você, vamos passar adiante. Até porque a gente fala tanto que a energia negativa contagia, né?
mas a energia do bem também contagia muito mais. Então, vamos passar adiante, ainda mais nesse momento que o planeta todo está enfrentando uma egrégora, um pouco de sofrimento, né? Um pouco de maior sofrimento. Então, é bom que a gente possa contagiar com coisas boas também. Aí fica mais equilibrado, né? A nossa energia aí planetária. Então, faça Verdade. isso. E eu quero dizer também que a gente tem um canal que é o Laços Espirituais. Você pode procurar no Instagram, no Facebook, no Spotify, no SoundCloud, que a Débora, inclusive, já participou, né, do nosso podcast, e para que a gente faça exatamente isso que nós estamos tentando, passar uma mensagem, né? Passar uma mensagem para as pessoas para que possa revigorar uma palavra, né? O mestre ali da fábula, ele não usou muitas palavras. Ele usou ali o exemplo. Mas uma palavra que ele disse para o discípulo já serve de baliza, serve de esteio, serve de apontar uma direção, né? Um sinal, né? Então, a palavra, às vezes, ela vem como um sinal para a gente, né, Débora? Exato, Nando. E às vezes a pessoa está em casa pensando que não pode fazer muito, que não tem como contribuir, porque está só dentro de casa, estou só na pandemia, estou só no lockdown, né? É. Ah, não tem muito que eu possa fazer. Às vezes você enviar este programa, compartilhar com alguém, você não imagina o quanto você pode estar contribuindo com essa pessoa, né? As decisões que ela pode tomar diferentes nesse dia, só porque você levou adiante uma coisa boa. Então, não tenha medo, vergonha de compartilhar o que te faz bem, né? Passe adiante sem moderação. Outra coisa do transbordar, eu vou contar a história do presidente do nosso centro. Ele ia com frequência para Uberaba, o Chico era amigo dele. Quando o Chico vinha para São Paulo, ia na casa dele. Chico chegava na casa dele, batia, entrava, ele pegava a chave, fechava, trancava, punha a chave no bolso e falava assim: Chico, você só sai daqui quando você responder as minhas questões, né? Então, ele ia para Uberaba e Chico fazia uma peregrinação à noite para ir em umas casas de pessoas humildes, e então aquele dia tinha caído muita chuva, então estava ali formadas várias poças d'água, né? E aí ele pensando nisso, vou levar meu farolete, né? Vou levar ali a minha como que chama lá para iluminar, né? Lanterna, A né? lanterna? A lanterna dele lá. Então, ele levou uma baita de uma lanterna que iluminava bem, né? Então, ele falou assim, já que a minha lanterna ilumina bem, eu vou na frente do Chico aqui iluminando, né? Para ele não pisar nas poças d'água. E foi. Aí ele com toda aquela soberba, né? Eu estou aqui à frente, né? Iluminando para Chico, iluminando para Emmanuel, né? E foi. Quando ele percebeu, assim, o Chico tinha parado lá atrás e ele indo, e foi indo. Ele foi indo, né? Aí ele ficou até com vergonha, né? Ele pegou e voltou. Aí o Emmanuel fala através do Chico. A luz é o seguinte, você falou aí da iluminação. A iluminação, a luz, ela não pode ir muito à frente, porque não adianta. E aqueles que estão na retaguarda? Então, a gente tem que esperar aqueles que estão na retaguarda, tem que iluminar também aqueles que estão na retaguarda, para que eles possam chegar no mesmo caminho que a gente está. Não adianta a gente querer, né, se arvorar ali naquele entusiasmo, aí é a xícara transbordando, né, Débora? Exatamente, aquela coisa de eu vou sozinho, né? Ah, eu vou, É, eu sou máximo, eu consigo ir sozinho. Não adianta, você não chega sozinho a lugar nenhum. Todos somos um, nós somos uma unidade. Então, todos nós precisamos evoluir juntos. Se ele lá vai com a luz sozinho lá na frente, se achando o máximo, né? Aí ele não faz nada lá sozinho, né? É mais ou menos por aí, é mais ou menos por aí. E outra coisa, Nando, que eu também trouxe para a gente, eu sei que nós estamos com o tempo finalizando, mas tem uma frase, uma historieta do Buda também, que diz que um discípulo chega para ele e diz, mestre, eu quero felicidade, como que eu posso chegar na felicidade, né? E aí ele diz para ele, bom, primeiramente, você tira o eu, né? E segundamente, você tira o quero. Aí você tem só felicidade.
Então, Que beleza. hein? esquece só o você. Exato, é essa história que você contou, né? Se a pessoa vai sozinha lá na frente, iluminada, ela não faz nada para ninguém, né? Então, esquece o eu e esquece o querer, a necessidade do desejo. Aprecia, né? Então, quando você esquece o eu, o querer, você tem só felicidade. E aí entra a apreciação e não a escassez. Então, para a gente pensar um pouquinho aí, né, nesse final de programa, no Legal. que é essa iluminação, essa felicidade que a gente tanto busca e que já está aqui. É só apreciar. Muito bom, Débora. Então, com essas palavras sábias aí do Buda, a gente vai encerrar aqui, então, mais uma alvorada. Obrigado, Débora. Namastê aí para você, né? Que Namastê. o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em vós e em todos. Gratidão, viu? Obrigado. Muito obrigada. Gratidão a você, Nando. Um beijo para todos. Então, tchau, tchau e até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.